Você vai conhecer agora os 7 estádios onde o Corinthians mais disputou jogos desde que foi fundado em 1910. Para cada um desses estádios a gente vai resgatar um jogo histórico, na nossa opinião, é claro. Vamos lá então. Número 7 da lista é a Vila Belmiro. Lá, o Corinthians jogou 136 vezes até meados de junho de 2024, quando a gente atualizou essa contagem aqui. Teve muito jogo marcante na Vila, né? Mas a gente escolheu a vitória por 3-1 no jogo de ida da final do Paulistão de 2009. Chicão abriu o placar cobrando falta aos 9 minutos do primeiro tempo e logo depois, aos 25, o Ronaldo Fenômeno arrancou e bateu de perna esquerda para fazer 2-0 para o Corinthians ainda no primeiro tempo. O Santos tentou esboçar uma reação aos 15 do segundo tempo, quando o lateral Triguinho bateu cruzado e o goleiro Felipe acabou empurrando para dentro. Mas a reação acabou aos 31, quando o Ronaldo recebeu do Elias, deu um corte seco e com aquela categoria de sempre encobriu o goleiro Fábio Costa para fazer 3-1. Na volta, 1-1 em casa e o título paulista ficou com o Timão. O estádio número 6 é o Maracanã, que já recebeu o Timão 156 vezes, viu? E tem várias passagens marcantes lá no Maracanã, viu? Impossível não mencionar a invasão corintiana na semifinal do Brasileirão de 76. Mas a gente escolheu outro jogo histórico que, aliás, também teve invasão. É a final do Mundial da FIFA de 2000 contra o Vasco. O Corinthians tinha feito a primeira fase do Mundial em São Paulo. Aí foi enfrentar o Vasco na final. 0-0 no tempo normal e a decisão foi para os pênaltis. Na última cobrança, o Edmundo bateu para fora e o Corinthians conquistou no Maracanã o título mundial pela primeira vez. O número 5, acredite se quiser, é o Palestra Itália, hoje chamado de Allianz Parque. Claro, na contagem a gente está considerando um estádio só, antes e depois da reforma. No total foram 179 jogos. E até 83 o Corinthians jogava bastante lá, inclusive algumas vezes como mandante, especialmente quando o Pacaembu não podia ser usado. A partir dali, mesmo os clássicos com o mando do Palmeiras eram quase sempre disputados no Morumbi ou no Pacaembu. Eles só voltaram a ser jogados no campo do Palmeiras em 2015, depois que o estádio foi reformado e virou Allianz Parque. E um jogo marcante foi a final do Campeonato Paulista de 2018. No jogo de ida, o Corinthians tinha perdido em casa do Palmeiras por 1-0. Aí foi pro jogo de volta tendo que reverter o placar. E por isso mesmo foi um jogo épico. Com menos de 2 minutos, o Rodriguinho fez o gol da vitória do Corinthians. Com empate no placar agregado, o jogo foi para os pênaltis. O Corinthians ganhou por 4-3 e teve o gostinho de comemorar o título na casa do Palmeiras. O estádio número 4 é a nossa casa atual, a Neoquímica Arena. Desde 2014 foram 343 jogos até a data em que esse vídeo foi produzido, em junho de 2024. E o jogo marcante, na nossa escolha, foi aquele 6-1 sobre o São Paulo na antepenúltima rodada do Brasileirão de 2015. Durante a semana, o Corinthians já tinha conquistado o título por antecipação, ao empatar por 1-1 com o Vasco em São Januário. Mas a festa do título estava marcada para o domingo, no clássico contra o São Paulo na Neoquímica Arena. E não poderia ter sido melhor, viu? Goleada de 6-1 antes de levantar a taça junto com a Fiel. O estádio número 3 é a antiga casa própria, o Parque São Jorge, carinhosamente chamado de Fazendinha. Foram 468 jogos lá, a grande maioria entre as décadas de 20 e de 70. No início dos anos 90, o time até voltou a mandar alguns jogos do Paulistão por lá, mas a ideia logo foi abandonada. Curiosamente, foram 12 jogos internacionais da Fazendinha e a gente pensou um deles como destaque. Foi a vitória por 6-2 sobre o Minervém, da Venezuela, pelas quartas de final da Copa Conmebol de 94. Ué, mas não tinha nenhum jogo mais importante, não? Bom, a Fazendinha sempre foi a opção para jogos secundários. Tanto que em toda a história foram só 2 finais lá, do Paulistão de 37 e de um torneio estadual em 62. Mas a Fazendinha continua em terceiro lugar no ranking. O segundo lugar é do Morumbi, que na década de 60 até a década de 2010 era disparado o estádio com maior capacidade da cidade de São Paulo. Para ter maior arrecadação, era comum Corinthians, Palmeiras, Santos e até a Portuguesa mandarem os jogos finais lá e clássicos também, para fazer mais dinheiro com bilheteria, né? Por isso, tantos jogos foram disputados lá até 2009, quando houve uma rusga com a diretoria do São Paulo e o Corinthians decidiu jogar só no Pacaembu e depois, claro, na Neoquímica Arena. Das muitas conquistas do Morumbi, a gente destaca a do Brasileirão de 90. Era um fardo nunca ter conquistado um título nacional e as 2 vitórias por 1-0 sobre o São Paulo na decisão foram libertadoras.
E o estádio número 1, onde o Corinthians mais jogou partidas, é o Pacaembu, que já recebeu o Timão 1.699 vezes. O estádio é municipal, mas foi sinônimo de casa do Corinthians desde a década de 40. Foram várias vitórias marcantes lá, mas vale destacar a final da Libertadores de 2012. Com os 2 gols do Emerson Sheik, o Corinthians bateu o Boca Juniors e foi campeão do continente pela primeira vez. Aliás, o Pacaembu vai continuar ocupando o número 1 dessa lista por muito tempo, viu? A gente fez uma conta aqui. Pegando a média de jogos dos últimos 5 anos em cada estádio e projetando para frente, a Neoquímica só deve se igualar ao Pacaembu em 2064. Ou seja, por mais uns 40 anos, o Pacaembu ainda deve ficar no topo dessa lista. Isso se o calendário do futebol brasileiro não mudar drasticamente, é claro. E para você, a gente escolheu bons jogos para representar cada estádio dessa lista? Ou você colocaria algum outro no lugar, hein? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Curte o vídeo e se inscreve aqui no canal Memória Fiel para ver mais histórias e curiosidades da história do Timão. Obrigado e até a próxima, hein?